aqui ainda é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1, a maior potência do x. Quando você começa a ter uma igualdade com valor desconhecido, mas que tem x elevado a 1 elevado ao quadrado, aí já começa a falar de equação de segundo grau. Então, o que determina o grau de uma equação? A potência do valor desconhecido. A potência, no caso do x aqui. Né? Você vê que a maior potência do x é o 2, por isso é uma equação do segundo grau. Olha, essa daqui é do terceiro grau, por quê? Porque a letra, o valor desconhecido, a maior potência dele, ó, é o 3 aqui. Então, a gente chama a equação do terceiro grau, tá? Então, a equação do primeiro grau, desse jeito aqui, vocês já viram desde o final do sétimo ano, oitavo ano, bastante, né, no oitavo ano. Já aprenderam a resolver, né? O objetivo é isolar o x, né? Então, a gente vai passando todo mundo para o outro lado, né? Até encontrar o valor do x. Agora, na equação do segundo grau, tem outras maneiras de serem resolvidas. A gente vai ver isso hoje, agora, tá? Bom, quando a gente não tem ela desenvolvida, a gente tem que, então, desenvolver. Então, esse caso aqui, por exemplo, tem um produto notável, olha ali. O quadrado da diferença de dois termos. Então, eu preciso desenvolver aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa parte que eu selecionei agora é o desenvolvimento desse produto notável. Desenvolvi, levei todo mundo para o primeiro membro, assim eu deixo todo mundo igual a 0. Para a gente estudar a equação do segundo grau, a gente vai trazer todos os fatores, todos os termos no mesmo lado, no mesmo membro, para o primeiro membro, né? Como vai ter sempre uma igualdade, eu trago todo mundo para o primeiro membro, todo mundo aqui está à minha esquerda, né? E aí eu coloco igual a 0. Lembrando que todo mundo que estiver do lado direito, que eu for passar para o lado esquerdo, eu tenho que inverter a operação que está fazendo. Assim eu consigo determinar se é uma equação do segundo grau e os coeficientes. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar atenção na hora de resolver uma equação do segundo grau é se ela está ordenada. Ordenada em que sentido? Ordenada na questão das potências das letras desconhecidas. Olha aqui, por exemplo, a gente desenvolveu essa daqui ontem, tá? Passamos no primeiro membro e deixamos igual a 0. Juntamos quem deu para juntar. Olha só como é que ficou aqui, né? Aí eu só coloquei de forma ordenada, ó. Quem tem x ao quadrado em primeiro lugar, quem tem só x em segundo lugar, igual a 0. Então, cheguei aqui. Essa seria a equação na sua forma reduzida. Isso aqui é uma equação, mas não posso dizer se é do segundo grau ou não, ainda sem fazer toda a manipulação algébrica ali da equação, tá? Daí a gente falou que uma equação do segundo grau completa, ela tem alguém que acompanha o x ao quadrado, ó, o verde, alguém que acompanha quem tem só o x, o azul, e alguém sozinho, sem letra, né? Seria um número ali sozinho. Isso é uma equação do segundo grau completa. E esses números, ó, os coloridos, a gente chama então de coeficientes numéricos. Então, o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado é o número 1. Então, ele não vai aparecer. Cuidado! Na hora que você for estudar a equação de segundo grau, nem sempre vai ter um número acompanhando. Você vai ter que, então, pensar, se existe uma letra, existe pelo menos o número 1 do lado dele. O número 1 é um cara discreto, né? Tá? Ok? Aí a gente viu o seguinte, quando uma equação de segundo grau tem, ó, tem a letra A, tem o coeficiente A, tá vendo? Que acompanha o x, ó. Letra A. Quem acompanha o x ao quadrado. Tem o coeficiente B. Quem acompanha só o x, ó. Coeficiente B. E nesse caso, o C, que seria um número que não acompanha a letra, não tem, então o C é 0. Então, eu chamo de equação de segundo grau incompleta, tá? Essa aqui seria um outro exemplo.
Ó, quem acompanha o x ao quadrado é só o número 1. Ó, só o número 1. Quem acompanha o b? Quem é o b, né? É o número que acompanha só quem tem x. Então, aqui não tem. Então, b vale 0. Então, o número sozinho aqui é o c, né? O coeficiente c, ó. Tá vendo? Então, são equações do segundo grau incompletas. A completa tem A, B e C diferente de zero. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração, pode ser decimal. Mas se for zero, ela vai ser incompleta. E não tem, então, incompleta com A valendo zero. Tá? Porque daí, esse termo aqui não existe. Se o A vale zero, esse termo não existe. Então, acaba sendo uma equação do primeiro grau. Tá? Então, nós paramos aqui. Hoje, a gente vai falar resolução, tá? Das equações do segundo grau. Resolução das equações incompletas, tá? Equações do segundo grau incompletas. Então, como que eu resolvo quando a equação é do tipo ax ao quadrado mais bx? Ou seja, quando temos os coeficientes a e b, tá vendo? A, que acompanha x ao quadrado, b, que acompanha somente o x. Como que a gente vai resolver isso aqui? Primeira coisa, a gente vai usar então a fatoração. Depois eu mostro uma forma de resolver que resolve todas elas. Mas essas primeiras formas aqui de resolver são mais rápidas, tá bom? Então, tem A e B, a gente vai usar a técnica da fatoração. Vamos fazer um exemplo. X ao quadrado menos, mais, vamos colocar o mais por enquanto, mais 4x igual a 0, certo? Quem que é? A gente tem o que aqui então? Coeficiente A, aquele que acompanha quem tem o x ao quadrado. Quem que é o número que acompanha quem tem x ao quadrado? Se não aparece ninguém é porque é o número 1. 1 vezes x ao quadrado é ele mesmo, por isso que a gente vai colocar 1 aqui. O coeficiente B é aquele número que acompanha quem tem somente o x. Então, com o sinal, tá? Detalhe importante, quem tem sinal. Nesse caso, é mais 4. Então, a gente vai pôr só 4, porque quando é positivo, não há necessidade de estar repetindo o sinal, certo? Mas o negativo, obrigatoriamente, a gente tem que colocar. E o coeficiente C seria aquele número que não tem nenhuma letra, tá? Está antes do igual também. Então, ele é 0. Então, ele acaba... Nesse caso, então, ela é incompleta, porque tem só A e B, não tem o C. Como que a gente resolve, então? Usando a técnica da fatoração. Fatoração. Então, eu pego essa equação. A técnica da fatoração aqui seria fator comum, ó. Fator comum. Quem é o fator comum entre x ao quadrado e 4x? É o x. Então, eu coloco o x fora, abro um parênteses e vou fazendo a regrinha assim. X vezes quanto? Ó, x vezes quem aqui dentro que resultou em x ao quadrado? X vezes x. X vezes x é que resulta no x ao quadrado. X vai multiplicar quem aqui dentro para resultar em 4x? Mais 4. Então, olha só. Isso se chama fatoração. Transformar essa expressão em um produto, né, em fatores. Então, de novo, ó, se eu pegar esse x e multiplicar por esse x, eu tenho x ao quadrado. Se eu pegar esse x, né, aplicar distributivo aqui, multiplicar por 4, eu tenho 4x. Então, eu fatorei essa equação desse jeito. Agora, atenção.
Se eu tenho um número desconhecido, multiplicando aqui o mesmo número desconhecido mais 4. Ó, um número desconhecido multiplicando outro número desconhecido mais 4. E ele deu 0, é porque ou isso aqui é 0, ou isso vai dar 0. Quando que eu tenho uma multiplicação que o resultado é 0? Quando um dos dois é 0. Então, você vai ter aqui que ou o x vai ser 0, ou x mais 4 é igual a 0. E esse x mais 4 é igual a 0, se você for isolar o x, vai passar o 4 para lá, menos 4. 0 menos 4 é o próprio menos 4. Então, x é igual a menos 4. Então, você acabou de resolver uma equação de segundo grau. Você encontrou um x, que a gente vai chamar aqui de x1, né? O primeiro x que a gente encontrou. E esse outro x aqui, a gente vai chamar de x2. Então, uma equação do segundo grau, a gente acabou de ver que ela é caracterizada por uma letra elevada ao quadrado. Isso quer dizer que essa equação tem, no máximo, duas raízes, que é o x1 e x2. Ou seja, o que torna essa equação aqui, ó, verdadeira? Ela vai ser verdadeira quando o x for 0 ou quando o x for menos 4. Então, isso é ser raiz de uma equação. Deixa eu colocar aqui outra corzinha, ó. x1 e x2. Então, vamos agora fixar um pouquinho essa questão da raiz. Então, uma equação do segundo grau tem, no máximo, duas raízes, que a gente chama de x1 e x2. Em alguns livros, gente, ele vem como x' ou x2', mas quer dizer a mesma coisa, tá? Ó, em alguns livros ela vem assim, ó, x' ou x2', tá? Mas quer dizer a mesma coisa, são as raízes dessa equação. O que é ser raiz? Raiz quer dizer aquele número que torna a equação verdade. Raiz é aquele número que torna a equação verdadeira. Então, quando eu resolvi essa equação e eu encontrei que x1 vale 0 e x2 vale menos 4, eu estou dizendo que se o x for 0, então eu vou pegar essa equação x ao quadrado mais 4x e no lugar do x eu vou pôr, ó, se o x for 0, então no lugar do x eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 4 vezes 0 igual a 0. Isso é verdade, ó. 0 elevado a 0. 0. Mais 4 vezes 0. 0. 0 mais 0 é igual a 0? É. Isso é verdade. Então, quer dizer que esse realmente é a raiz da equação. Então, isso aqui seria um tipo de prova real. Fazer o valor numérico, substituir a letra por aquele número encontrado. Mas como tem duas raízes, a gente vai pensar agora na outra raiz que a gente encontrou. Se o x for menos 4, diz, segundo a nossa resolução, que também vai ser verdade. Então, vamos ver se vai ser verdade. Então, eu vou copiar aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade. Então, quer dizer que no lugar do x eu vou colocar menos 4. Então, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado mais 4 vezes o valor do x, que é menos 4, diz que vai ser igual a 0. Vamos ver se vai ser igual a 0. Menos 4 elevado ao quadrado, todo negativo, elevado a um expoente que é par,
Na hora de fazer a regrinha de sinais, ó, menos vezes o menos fica mais. Então, isso dá mais 16. Opa, falei uma coisa, escrevi outra. Mais 16. Mais 4 vezes menos 4, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Menos 16. Opa, quanto que é mais 16 menos 16? Zero. Zero é igual a zero. Então, isso aqui também é verdade. Então, ou seja, nós encontramos as raízes reais verdadeiras, ó. x1 é 0 e x2 é menos 4. E a gente resolveu uma equação incompleta, quando tem A e tem B. Mas a gente viu também que ela pode ser incompleta tendo A e C. Acho que essa é um pouquinho mais rapidinho. Ó. Ela pode ser incompleta do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, né? Ou seja, tem o A e o C. Exemplo. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Ó, a gente tem o A, que é quem acompanha quem tem x ao quadrado, que quando não aparece é o número 1. A gente tem o B. Tem o B? Não tem, porque o B é quem acompanha quem tem somente o x. Então, ele é o zero. E o coeficiente C é aquele número que não acompanha ninguém, né? Tá sozinho, menos 25. Tá? Então, por isso ele é incompleto, porque um dos coeficientes é zero. Como a gente resolve quando é desse tipo? Igual a gente faz a equação do primeiro grau. Coloca o x do lado de cá e passa o 25 para lá. Menos 25 para lá, mais 25. E como que eu tiro a raiz, o x ao quadrado deste membro? Passando para lá na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25. E a gente sabe quanto é a raiz quadrada de 25. Pode ser o 5 positivo, mas pode ser o 5 negativo. Então, a gente vai pôr assim, ó, mais menos 5. Ou x1 valendo 5 positivo e x2 valendo 5 negativo. Então, o tipo AC é um pouquinho, acho que mais simples de perceber. Tem o x ao quadrado e tem um número sozinho. Eu passo esse número para lá, isolando o x. Para tirar esse quadradinho daqui, eu passo na forma de raiz. E eu tenho que lembrar que quando eu extraio a raiz quadrada de um número, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. É de onde vem, então, o x1 e o x2. Ok? Então, a gente vai parar aqui por enquanto, tá? Para resolver equação do segundo grau do tipo incompleta, a gente já viu, então, algumas formas, tá bom?